Eu não faria rodeios, vamos direto ao ponto. Hoje vamos discutir, entre outros, o mistério do 13 e o Vaticano. Vamos ver o que é isso. E para começar o assunto de hoje vamos com uma aula de matemática. Como você está fazendo matemática? Bom? Bem. Bom, a aula de matemática é muito simples, só vamos acrescentar. Você sabe como adicionar todos eles, certo? Eu acho, vamos ver, tenho até 10. Pois bem, o que vamos utilizar para esta aula de matemática um tanto de cidade pequena é justamente um tema específico, a transição entre o Papa anterior, João Paulo II, e o atual, Joseph Ratzinger, Bento XVI, ok? E vamos mostrar aqui uma série de imagens, e além disso, enquanto as imagens aparecem vamos dizer alguns fatos específicos e você não terá que fazer nada mais do que somar as figuras que aparecem horizontalmente da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Como você preferir, será o mesmo resultado, por valores individuais, ok? Figura por figura, você soma, e no final você vai dizer o resultado, ok? Se você fizer errado, você não aprova, certo? Bem, vamos começar com o primeiro. Morreu João Paulo II. Em que data? 2 de abril de 2005. Vamos somar 2 e 4 filhos? 6 e 2? 8, 0, 0, nada, 8 e 5, 13. Até agora estamos indo bem, certo? Você vê que os dados são obtidos tanto da televisão do Vaticano como da imprensa e de outros sites oficiais que todos podem obter. Vamos para a próxima coisa. Morreu João Paulo II. A que horas? 21 horas e 37. Vamos adicionar novamente. 2 e 1, 3 e 3, 6 e 7, 13, ok? Vamos para o próximo. Papa no número da história, oficialmente dito por eles. 265. 2 e 6, 8 e 5, 24? Não, 13, de verdade? Bem, vamos para o próximo. Hora da fumaça branca. Você sabe que quando o Papa é eleito, eles queimam e sai a fumaça do banco, fumaça branca, 17 horas e 50, 1 e 7, 8 e 5, 13. Outra a mais. Hora em que é anunciado na varanda, habemus papam, frase famosa, 18 horas e 40, 1 e 8, 9 e 4, o 13, outra vez. E agora? Bispo de Roma sepultado junto aos restos mortais de São Pedro, eles dizem, número, 148. Total, 1 e 4, 5 e 8, 13. Até agora você viu bem, todo mundo sai 13 de verdade? Vejamos mais um. Reunião Bush-Sharon, realizada em 11 de abril de 2005. 1 e 1, 2 e 4, 6 e 2, 8 e 5, 13. Vamos ver resumidamente, caso, ou você não se lembre da primeira coisa, ok? Vamos pular isso para outro momento. Resumo das coincidências. Por que são coincidências? Eu acho, vamos vê-los. Morte de João Paulo II. Você vê, vejamos o seguinte. Hora da morte de João Paulo II. Número de ordem do novo Papa. Hora fumaça branca. Habemus papam. Ordem de sepultamento ao lado de Pedro. E reunião Bush-Sharon. Não sei se você notou, nos primeiros 6 pontos, todos estão justamente relacionados ao Vaticano, certo? A outra, ainda não sabemos, ou parece que não, parece ser um encontro entre Estados Unidos e Israel com seus principais diplomatas, certo? Aparecem 6:13 no início, e outro aqui, que coincide mais ou menos com as mesmas datas, certo? Isso é uma coincidência? É uma coincidência? Por quê? Em todos os jornais, continuamente na televisão do Vaticano que transmite para todas as redes, estes números foram divulgados com tanta frequência, bam, 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 foram repetidos. Se você comprasse os jornais da época,
Qualquer um poderia ver isso, mas quantos de vocês notaram essas coincidências? O que deu 13? Bom, vamos ver se isso são coincidências, ou talvez estivesse sendo dada uma mensagem com isso, como se fosse um código criptografado, entendeu? Ele foi morto. Não. Mataram ele, não vou entrar aqui, não vou entrar aqui. Na verdade, se lembrarmos da primeira conferência, você se lembra do significado de 13? Para as pessoas de quem falamos nessas duas palestras anteriores, se vocês se lembram, estamos falando do mundo da maçonaria, que usava a cabala, dando um significado aos números, misticamente falando, então talvez seja apropriado lembrar o que 13 significa. Vamos ver isso. Morte e nascimento, mudança total, transformações, 12 mais 1, igual a quê? Messias. Isto está de acordo com a interpretação cabalística. Portanto, podemos estabelecer um relacionamento com esses 13 e com o que isso significa? Veremos isso aos poucos hoje, mas também no satanismo ou no ocultismo, 13 significa um pouco além disso. Vemos? Igual a Lúcifer ou Satanás. Se pegarmos o que significa um lugar, que ele era o Messias, e o que significa o ocultismo, que é Lúcifer, será que alguém está anunciando um Messias, que será Lúcifer? É uma indução ao que lhe trago? Ou é uma abordagem um tanto lógica, sabendo como funciona o mundo esotérico deste lado? Mas qual é a mudança que eles anunciam? Observe que o 13 simbolizava uma mudança. A que mudança eles estão se referindo? Bem, para a transformação dessa nova ordem mundial, que você viu precisamente nas notas de $1, e eles estão preparando o terreno para quê? Para que apareça um falso Messias, não um verdadeiro Messias, mas um falso, que não será outro personagem senão Lúcifer, que é Satanás. Talvez alguns de vocês possam perguntar, mas esse personagem existe? Pois bem, veremos as coisas, cada coisa no seu tempo. E o que aconteceu em Fátima, em Portugal? No dia 13 de cada mês às 13 horas do ano de 1917. Podemos ver isso. Retirado de apostolado católico não é invenção minha, certo? A Virgem de Fátima. Aqui ele explica um pouco sobre a história da aparição da Virgem de Fátima, que diz que primeiro um anjo da paz, apareceu às crianças preparando-as, porque depois viria a Virgem, para que elas estivessem preparadas para aquele grande momento. É engraçado porque mesmo quando você começa a ler, a Virgem diz às meninas que é muito bom, porque eram 3, mas ela diz ao menino, ou você reza muito, ou você está um pouco mal. Suponho que a pobre criança deva passar todos os dias rezando bem, porque depois de uma coisa dessas ele deve estar muito forte, né? Podemos duvidar se isso aconteceu ou não, mas você sabe? Se começarmos a investigar um pouco, perceberão que inúmeras testemunhas relatam que o viram e apareceu nos jornais da época em Portugal e, além disso, com algo muito curioso, o sol fez alguma coisa, e todos viram, o sol não estava parado. Isto não é normal. Muitas testemunhas viram, estavam todas loucas. Todos estavam sob uma pressão estranha. O que realmente aconteceu lá? Mas você notou? 13 novamente, numa suposta aparência de virgem. Não sei se você sabe, mas estes dois últimos papas, João Paulo II e Bento XVI, disseram publicamente que eram precisamente muito devotos da Virgem. Da Virgem, será que foi a Virgem quem apareceu? Se relacionamos tudo com 13, por que novamente esses 13 estranhos, tão contínuos?
Se virmos que o passar verdadeiramente para eles é Lúcifer, quem realmente apareceu? A Virgem ou Lúcifer? Pois bem, vou transmitir um texto profético, escrito há muitos anos, encontrado na Bíblia, segundo Coríntios, precisamente, capítulo 11 versículo 14, e não é de admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Os escritores bíblicos alertaram sobre isso. Satanás tem poder suficiente para assumir a aparência de alguém precisamente celestial. Mas agora vamos olhar para uma frase de um cardeal, José Policarpo, que Bento XVI, ao terminar o conclave, lhe disse, de mãos dadas e falando de Fátima, é retirado dos jornais, certo? Estás a ver, comemorando os 88 anos das aparições de Fátima do santuário, uma coisa estranha. Comemorar o 88º aniversário. Normalmente, podem ser períodos de 25, 50, 75, 10 por 10, períodos de 5 anos, mas 88? Você sabia, como mencionamos, que o 11 tinha uma certa importância, certo? 88 também sai como um múltiplo de 11? Então entraremos em um pequeno detalhe. Vamos ver o que isso nos diz. Ele prometeu algo à sua santidade. Eu prometi que no dia 13 ele viria depositar o seu pontificado aos pés de Nossa Senhora. Se nós, sabendo disso, traduzirmos os 13 pela palavra que dissemos antes, aos pés de quem eles vieram oferecer o seu pontificado? De Satanás, talvez estejamos a falar de uma instituição religiosa cristã extremamente importante. Pode ser isso? Se continuarmos lendo e suponho que você já saiba, João Paulo II teve um ataque, certo? Todos vocês se lembram disso. E em que dia isso aconteceu? Em 13 de maio. Coisa estranha? E ele disse, e suponho que isso já seja do conhecimento de todos, que a mão da Virgem o salvou ali. Aqui você tem a fotografia mesmo, o momento do disparo. É impressionante, certo? Quando vemos imagens como esta. Mas a outra frase, que também gostaria de destacar. Atenção! O cardeal assegurou que todo o trabalho pastoral de Fátima cumpre as instruções do Papa, que são aprofundar a autenticidade da vida cristã. E preste atenção nisso, do diálogo ecumênico ou interreligioso ou da construção da harmonia e da paz, acolhendo aqueles que vêm com o coração reto. Não sei se você percebe essa frase importante. O diálogo ecumênico é o seu objetivo mais elevado. O que é diálogo ecumênico? Buscando a unidade religiosa. Você sabe que o cristianismo está dividido, católicos, protestantes, então há judeus ali, o mundo muçulmano ali, prioridade absoluta. O que é isso? Mas não sei se percebi por outro lado, ao acolher quem vem com o coração reto, é acolhido, porque quer a unidade. Mas, e aqueles que dizem que não querem aderir a esse movimento que promovem com tanta intensidade, serão bem-vindos? Ou serão descartados? Porque segundo eles não vão ter um coração reto. Isso deveria nos fazer pensar, né? Você pode mudar. Aqui você também vê, Bento XVI promete ecumenismo, foram as primeiras palavras que ele disse basicamente quando chegou ao pontificado. Você pode seguir em frente? Eu trabalharia pela unidade de todos os seguidores de Cristo, especialmente os seguidores de Cristo, certo?
Não fala do mundo muçulmano, nem do mundo dos outros. Não, não, centra-se basicamente neles. Mais frases que podemos encontrar aqui. O que o Papa está dizendo aqui? A promoção da nova ordem internacional? Que frase vimos na nota de $1? Você se lembra disso? Nova ordem o quê? Mundo laico. Não é a mesma coisa? Não é a nova ordem internacional? E um Papa está dizendo isso. E isso coincide com o que diz a maçonaria? Você pode mudar. Disse, um diálogo com o Islão e a China, um diálogo, né? Uma coisa é o diálogo e outra coisa é a unidade, o gigante asiático emergente que ignora a Santa Sé. Então com isso ele está nos falando que existe uma certa tensão, né? Entre o mundo do Islão e a China e a Santa Sé. O que mais vemos? Uau! E o acordo entre Israel e o Vaticano? Se todos vocês se lembram da história, parece que há muita discrepância entre o mundo judaico e o mundo católico, certo? As ações da Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial são altamente criticadas. Muito foi dito sobre isso, ou muito escrito sobre isso. Até se falou que foram instigadores. Não vou me envolver nisso, longe disso, mas o certo é que as coisas, se antes eram assim, mudaram muito, porque agora é um acordo entre Israel e o Vaticano, entre os judeus e o Vaticano. Vamos ver mais coisas. Bom, aqui ele explica ainda mais coisas sobre isso, vou pular porque se não demorar muito, seguimos em frente. Intitulado Irmãos do Povo Hebreu, e vemos como eles começam a dizer frases importantes sobre como estão se aproximando de seus irmãos do povo hebreu. Vocês não estão sendo irmãos do povo muçulmano? Ou do povo budista? Não, não, dos judeus. Que mais? Você vê? Irmãos do povo hebreu aparece aqui novamente. Estamos passando. E aqui, eles se apoiam em algum texto bíblico para dizer que só existe um rebanho, e só um pastor, portanto, todos têm que estar no mesmo aprisco, no mesmo rebanho de ovelhas por assim dizer, ok? Todo mundo tem que entrar, como cordeirinhos ali. Que mais? Cuidado, o Papa começa a alertar contra o antissemitismo. Ele foi a uma sinagoga na Polônia, o que era muito esperado, e depois também se reuniu com protestantes para cultivar o ecumenismo, a união das igrejas. Bom, aqui ele continua dizendo mais ou menos um pouco da mesma coisa. É a segunda vez que um Papa vai a uma sinagoga depois que João Paulo II visitou a de Roma. Que mais? Pois bem, vocês percebem que o peso simbólico desta visita chega aos judeus do mundo, é muito importante. Aqui você vê uma foto, realmente impressionante para nós que acompanhamos. Estou jogando uma palavra em catalão para vocês agora. Os acontecimentos que estão acontecendo neste mundo, é muito significativo ver esta foto, pessoalmente me abalou, eu estou falando a verdade, certo? Quando comprei o jornal sobretudo por causa desta foto, pelo quanto isso implicava, por coisas que se esperava há anos e agora começam a ver a sua realização, mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Aqui diz que judeus e muçulmanos se unem aos cristãos, era a manchete de um jornal, mas só se uniram para pedir a cura, um pouco, do Papa João Paulo II, mas nada mais. Se começássemos a cavar, os planos de plena unidade entre eles não iriam exatamente aqui. Lembremo-nos até de como João Paulo II um dia foi ao Muro das Lamentações e usava um quipá tradicional. Você sabe, o chapeuzinho que parece um cocô meio quebrado, colocado no topo da cabeça e depositado um escrito pedindo perdão dos católicos aos judeus e depositado em uma fenda no Muro das Lamentações. Este foi um ato extremamente significativo. Vamos ver outra coisa. Conselho Mundial de Igrejas. Alguém sabe o que é isso? É uma associação promovida por protestantes para fundir católicos e protestantes num só rebanho, num só rebanho.
Mas aqui você tem a lista completa do número de igrejas protestantes que estão ligadas a este grande movimento. Em princípio, se analisarmos de forma fria ou superficial, antes, parece algo positivo, certo? Chega de divisões entre si e todos nós acreditamos mais ou menos na mesma coisa, então todos andam juntos. Mais tarde, por si mesmos, vocês chegam a um raciocínio que talvez lance dúvidas sobre esse conceito. E o Conselho Mundial de Igrejas, embora pareça ser apenas um movimento protestante, e o mundo católico do Vaticano pareça não estar lá, quando você começa a se aprofundar no assunto, você percebe que eles também estão lá, você pode passar por ele. Já vemos um encontro entre o secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas e Bento XVI. Vemos muitas igrejas se unindo para discutir esses assuntos. O que mais? Bom, mais ou menos quem vai falar, etc. Você pode passar por ele. E aqui vemos um encontro que aconteceu entre Jesse Jackson, o reverendo Jesse Jackson. O reverendo Jesse Jackson lhe parece familiar? Não sou um pouco assim nas campanhas, na política ao nível dos Estados Unidos? Verdade que sim? Ele é um reverendo protestante, mas não sei se você sabia, ele é maçom. Você sabia disso? E isso é conhecido, certo? Ele é maçom e isso, bem, você pode ficar tranquilo com isso, não há problema em dizer isso. E ele se encontrou com Hugo Chávez. Você sabe quem é Hugo Chávez, certo? Quem governa na Venezuela. E você sabe que Hugo Chávez está executando uma política um tanto anti-Estados Unidos, para dizer o mínimo, certo? E entre as frases que eles dizem que eles não entendem a ordem mundial que se apresenta hoje. Opa, não parece que houve uma mudança aqui? Esta mudança é precisamente a ordem mundial, está a ocorrer uma mudança em tudo isto. Que mais? Olha essa frase, sabe? Às vezes, as pessoas são conhecidas, sejam elas maçons ou não, pelas frases que usam. Vejam esta frase. Ele também elogiou as missões do governo Chávez, que descreveu como planos humanos, humanísticos e necessários. Humanismo. Todos vocês sabem o que é humanismo, mais ou menos. Surgiu justamente dos poderes maçônicos. Foram eles que tentaram colocar o humanismo para afastar o cristianismo, dizendo que o homem por si só pode alcançar o bem e a religião não é necessária para isso. Bom, esse é um conceito maçônico. Que coincidência esse homem estar falando isso, né? E preste atenção nessas frases, atenção especial nessa palavra, no domingo. Domingo não estou me referindo a nenhum homem, estou me referindo a um dia da semana. E o que um dia da semana tem a ver com o que estamos tratando? Vamos ver uma coisa. Pois bem, esta manchete diz, Espanha, terra de Maria, disse o Papa anterior. E estamos vendo como, precisamente, volta a ser incentivada a Eucaristia Dominical, que as pessoas têm que ir à missa aos domingos. Vamos ver mais coisas. Bento XVI também destacou a necessidade de redescobrir a alegria do domingo cristão. Não sei se todos vocês sabem, aqui tem gente mais jovem, gente que é deste país, gente que não é. Lembro-me de quando era pequeno, que aos domingos obviamente não se podia ir a lado nenhum, porque estava tudo fechado, excepto algumas pequenas coisas. Mas na época dos meus pais e deles, muito mais, muito mais. Domingo era um dia em que você tinha que estar absolutamente com sua família, porque não podia fazer mais nada. A sociedade foi configurada desta forma. Agora as coisas continuaram a diluir-se, mas agora curiosamente vemos estas mensagens de Bento XVI, pressionando novamente, para a mesma coisa de antes. Vamos ver outra coisa. E bem, esta frase é bastante forte. Sem domingo não podemos viver, disse João Paulo II. Você vive tranquilamente aos domingos, não é? O que você está fazendo mais ou menos na vida? Ele diz não. Por quê? Bem, veremos um pouco sobre isso. Vejamos um texto que pode fazer você pensar.
Apocalipse 13, versículos 3 e 4, e então ele versículo 8. Há 2000 anos, foi escrito o seguinte: Eu vi uma de suas cabeças, como se estivesse ferida de morte. Ele está falando. Você se lembra que estávamos falando sobre uma fera famosa? Vimos exatamente o que é. Vão descobrir os detalhes vocês mesmos. Eu vi uma de suas cabeças, como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. E toda a terra ficou maravilhada com a besta. Quero dizer, todos, por trás desse personagem, desta instituição, o que é, e adoraram o dragão que dera autoridade à besta. Só te digo uma coisa agora, para não perder mais tempo, o dragão no simbolismo bíblico e aparece em outros textos. Você está se referindo a Satanás, ok? Ou seja, eles adoravam Satanás que havia dado autoridade ao besta. Satanás dá autoridade a um certo poder ou a uma certa pessoa? Não sei. Bem, sim, eu sei, mas não estou lhe dizendo para que você possa pensar. Satanás dá poder a eles. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela? Indica que esta besta deve ter um poder enorme, porque quem lutará contra ela? E todos os habitantes da terra a adoraram, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio do mundo. Este último deve soar chinês para muitos. Suponho que sim. Reparem que estão falando de um livro da vida. Obviamente, quando se fala de um livro da vida, eles já pensam: que diabos, aqui tem uma coisa que envolve você viver ou morrer, né? Mas diz que este cordeiro foi morto desde o princípio do mundo. Aqui teríamos que entrar nas chamadas profecias messiânicas. Vamos discutir isso na última das conferências. O que é esse cordeiro? Símbolo de quê? Veremos oportunamente. Importa mais para mim agora, momentaneamente, que você comece a ter ideias sobre tudo o que se refere àquela fera, ok? Veremos uma coisa muito curiosa. Você já reparou nesta frase que diz: e toda a terra maravilhou-se com a besta? Vejamos esta próxima cena. O que é isso? Todos vocês se lembram bem, certo? Quantas vezes a morte de João Paulo II foi transmitida na televisão, o seu cadáver exposto e você vê a foto, líderes políticos e religiosos de todo o mundo, mas quem está na primeira linha? Ajoelhado e prostrado diante desse cadáver, Bush pai também está sentado ao lado de seu filho, com sua esposa no meio, e ao lado dele, Clinton também. Estes senhores são atualmente líderes da política dos Estados Unidos? Mas o chefe? Quem é esse? O presidente, George Bush Jr., o filho. O que os outros dois estão fazendo lá? Por que não vi nações que chutassem os seus ex-presidentes como os Estados Unidos neste caso, pela mesma razão que outros poderiam ter feito isso? Talvez as coisas comecem a mudar quando soubermos, e dissemos outra vez, que estes três senhores pertencem a lojas maçônicas. Que coincidência, hein? E os Estados Unidos, que, se fizermos um pouco de história, vocês sabem que eram formados justamente por pessoas que fugiam do catolicismo da Europa, que eram protestantes, que não conseguiam ver nada do catolicismo. Por quê? Bem, para eles significou massacres, muito sofrimento, e curiosamente, com o passar dos anos, aquela mesma nação que representava o oposto, a liberdade, de repente fica de joelhos diante do cadáver de um homem que representa o poder máximo do Vaticano. Algo mudou aqui, não é? Você sabe? Se você tivesse contado esta cena aos primeiros senhores que desembarcaram do Mayflower, o navio que chegou foi um dos primeiros da Europa, livre. Livre! Ah, se eles tivessem colocado as mãos na cabeça, nem teriam acreditado. Algo mudou nesses anos, mas você sabe? Esta é a primeira potência mundial, o que isto representa, e a primeira potência mundial, de joelhos, diante de quem está. Mas todos os países, de muitos países estavam. Sim, sim, de todos exceto, acho, não sei se tenho aqui ou tirei para não ganhar, para não perder mais tempo, só houve 2 países que não foram, 2, Rússia e China, que coincidência.
Por que não a Rússia e a China? Vamos discutir isso na última ou penúltima conferência, você verá o motivo de tudo isso. Vamos avançar um pouco e agora o que acontece? O novo Papa está eleito e venha. Parabéns! Quem o parabeniza? Bem, vemos os reis de Espanha, vemos representantes de igrejas de todo lado, protestantes, ortodoxos, anglicanos e a questão do ecumenismo está a começar a surgir novamente. Bem, eles me adiantaram. Veja, até mesmo Jeff Bush, irmão do presidente, o governador da Flórida, também estava lá com mais de 21 congressistas católicos. E agora vemos este texto que nos diz. Apocalipse 13, e foi-lhe permitido respirar na imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Uau, que poder essa fera deve ter, hein? Ele pode se dar ao luxo de matar, ele não mata, ou esse poder ou quem quer que seja, ele mata, ele usa alguém para fazer isso. E ele fez com que todos, esse texto está começando a soar familiar para você, né? Do outro dia, e fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem uma marca colocada na mão direita ou na testa. Você se lembra do tópico que discutimos da última vez, certo? E que ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento conte o número da besta, pois é o número do homem. Opa, que pista, hein? E seu número é 666. Antes estávamos lendo algumas frases referentes ao domingo, certo? E você dirá, e como fica o domingo com tudo isso? Veremos, mais adiante, se a marca da besta é apenas o verichip, que será a prova identificadora e servirá para comprar, vender e assim por diante, e se este dia pode ter implicação em tudo isso. Veremos no devido tempo, ok? Vamos ver mais uma coisa. A verdade do esquiador foi o título deste artigo e veja o que diz. O funeral de João Paulo II demonstrou que o catolicismo é capaz de convocar os principais líderes do mundo diante do cadáver do seu líder. Como disse antes, exceto China e Rússia, mas todo mundo, lá. Que mais? Como nos tempos antigos, o poder simbólico da igreja é muito alto. Você sabe? Às vezes, se você conversar com as pessoas na rua e discutir um assunto que elas conhecem sobre a Igreja Católica ou qualquer assunto parecido, elas lhe dirão, isso não importa agora, eles nem têm mais padres. Bem, parece que os analistas não concordam com isso. E bem, é preciso ter a mente um pouco aberta para perceber o peso real do Vaticano. O que mais vemos depois disso? Sua intenção é passar de um poder simbólico a um poder determinante. Ostras! O que é um poder determinante? Um poder que é aquele que dita, aquele que diz, senhores, isso é assim e é assim determina os problemas. Bem, o simbolismo parece ser que eles não querem mais isso, querem algo tangível. Isso não é poder? Vamos passar para a cena. Porque há dados que eu queria contar para vocês, e vou começar com estes. Sua figura provoca fascínio em grupos estabelecidos, mas angústia em minorias dissidentes, ponto. Por que a angústia nas minorias dissidentes? Por que pode ser? O que você acredita? Por que esta minoria não gosta de jogar bolinhas de gude? Não, ele está se referindo a alguém que não concorda com o que proclama. Você se lembra da Carta das Três Guerras Mundiais? Você se lembra do final da carta sobre uma minoria que atrapalharia? E o que eles teriam para varrer tudo? Ops! As coisas estão começando a somar para mim, certo? Olha esse escrito, sabe? A senhora que te falei da outra vez que também escreveu profeticamente, vejam o que ela disse, estamos falando dos anos aproximadamente 1900, 1800 ou posteriores. Graças aos dois erros capitais, o da imortalidade da alma e o da santidade do domingo, pare aqui por um momento. Você sabe, é amplamente ensinado que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu, ela vai para o inferno, ela vai para o purgatório, ela vai para o limbo, ela vai, eu não sei onde. Esse conceito é bíblico. Você sabe?
Se você se aprofundar na Bíblia, perceberá que não é esse o caso. A imortalidade da alma é um conceito que Platão introduziu no mundo cristão, retirado dos egípcios anteriormente, mas que a Bíblia não ensina em nenhum momento e, em vez disso, todas as denominações católicas e protestantes o têm em seus credos. E não é verdade, certo? E parece que sim. Agora não vou mostrar aqui para vocês, se vocês acham que podemos conversar sobre isso separadamente. Mas vejam, esse conceito da imortalidade da alma de que quando alguém morre pode estar fervilhando em algum lugar, uma coisa eu te digo, se alguém morre e está fervilhando em algum lugar, será que alguém está fervilhando em algum lugar? De nós que ainda estamos vivos, que não passamos pela morte. Claro, se eles estão fervilhando, por que não podem entrar em contato com você? Isso é muito forte, certo? O que estou lhe contando? Porque isso, se fosse verdade, seria tremendo, mas isso na Bíblia se chama espiritismo, coisa que não vem de Deus, mas de Lúcifer. A santidade do domingo. Ops! Com o que relacionamos isso? Não vimos algumas frases que começaram a pressionar no domingo como ostras. Deve ser observado, deve ser justificado como era antes. O que mais isso diz? Através destes dois erros, Satanás pegará os homens em suas redes. Embora isso constitua a base do espiritismo, a imortalidade da alma, isto cria um vínculo de simpatia com Roma, no domingo. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a ultrapassar um duplo abismo, o espiritismo e o poder romano. E sob a influência desta tripla aliança, esse país seguirá os passos de Roma, do Vaticano, atropelando os direitos da consciência. Minha mãe! Este é um escritor profético, mas estamos vendo como os acontecimentos mundiais estão transcendendo esta linha de uma forma flagrante que, há alguns anos, nunca teríamos dito. E agora estamos vendo isso. É curioso também que no dia 13 de abril, precisamente em 1986, João Paulo II visitou pela primeira vez uma sinagoga judaica. Poderia ter escolhido um dia 14 ou um dia 12, não, tinha que ser um dia 13. Você pode passar por ele? E também é curioso que Bento XVI diga ou faça algo muito importante. A data escolhida para o anúncio é verdadeiramente significativa, aquela da beatificação do João Paulo II, que queria fazer dele um santo, sabe? Normalmente demora muitos anos para alguém se tornar santo e por outro lado, quando João Paulo II, ele foge, tem que ser santificado, mas agora. E quando ele anuncia isso? Ontem foi 13 de maio. Festividade da Virgem de Fátima, a quem João Paulo II atribuiu a sua salvação no atentado terrorista que sofreu na Praça de São Pedro em 1981, também no dia 13 de maio. Que mania de 13 anos, você! Que obsessão! Por quê? Se não relacionarmos a palavra-chave para substituir esses 13, não entenderemos nada. Você se lembra da palavra-chave? Qual era? Lúcifer. E bem, por que é que Bush e Sharon se encontraram no dia 11, o que, somando o mês e o ano, deu 13? Já sabemos o que significa 13, mas e 11? Ainda não fizemos isso abertamente, certo? Vamos ver o que 11 significa. Você pode clicar aqui. E, não há medo porque a lei divina o favorece. Isto de acordo com a Cabala, não de acordo comigo, de acordo com o que eles acreditam, essas pessoas. E o que seria favorecido pela lei divina neste encontro? Porque havia algo. Bush exige que Sharon respeite o roteiro e para a criação de assentamentos na Cisjordânia. Pare com isso. E então, veríamos que outra coisa também foi acordada e foi a retirada dos colonos desses assentamentos judaicos. Vamos ver mais detalhes sobre isso. Bush chama Israel à ordem. Ele diz, vamos olhar isso um pouco mais. Portanto, Israel deve desmantelar os assentamentos autorizados e cumprir as obrigações do roteiro para os seus assentamentos na Cisjordânia, enfatizou o presidente. Aqui parece que Bush é quem está no comando, ao que parece. Ele diz que iriam desmantelar 21 colonatos, etc., etc., em Gaza e na Cisjordânia. Ok,
Muito bom. Que mais? Ai, droga. Aqui temos que pensar em algo. E onde essas pessoas iriam morar? Claro, eles eram um bando de colonos judeus. Para onde os enviamos? Eles diriam, para a China? Hospitais? Onde os colocamos? Bem, vamos dar uma olhada nisso um pouco. Ao expor os colonatos na Cisjordânia, dá a impressão de que está a tentar trocar a retirada de Gaza por um maior Israel. O que é o Grande Israel? Alguém sabe o que é o Grande Israel? Bem, um movimento sionista que quer que Israel volte a ser o que era antes. Um pedaço de território e tudo para eles, onde sobra alguém ali, e sabe quem sobra? Não? Quem está morando com eles lá? Palestinos, muçulmanos. Vamos ver mais coisas. O ministro do Planejamento palestino diz: a atmosfera na velha cidade de Jerusalém está mais do que aquecida depois que se soube que o patriarcado ortodoxo grego vendeu para empresas israelenses, para judeus, os enormes hotéis Imperial e Petra, localizados às portas de Jaifa, habitados por palestinos cristãos. Ostras! Porque há palestinos que são cristãos, também há aqueles. Os palestinos temem que o assentamento dos judeus no portão de Jaifa seja seguido pela aquisição da rua David, que leva diretamente ao Muro das Lamentações. E os cristãos palestinianos foram privados da sua vizinhança. Vamos ver, como pode ser isso? Um cristão como Bush está falando e está fazendo pactos para que as pessoas deixem um lugar e então, curiosamente, os gregos ortodoxos vendem aos judeus uma rua onde vivem palestinos e cristãos para que os judeus possam expulsá-los. Por que isso tem que ser território judaico? E estamos falando da cidade velha de Jerusalém, onde fica o Muro das Lamentações. Por que não deveria haver cristãos lá? Sejam eles palestinos ou onde quer que seja. Vamos ver outra coisa. Veja o que diz aqui. O apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel, combinado com as bênçãos evangélicas da sua ocupação. Porque, você sabe quem está por trás do governo Bush, pressionando para fazer muitas coisas. O movimento protestante evangélico nos Estados Unidos, e isso é super evidente. E esses senhores, o que fazem? Pois bem, da sua ocupação dirigida, preparar o retorno dos Messias, minha mãe. Está expulsando os cristãos da Terra Santa. O que estamos ouvindo é impressionante, não sei se vocês percebem a magnitude disso. Os cristãos que vivem na cidade velha de Jerusalém estão a ser expulsos para se prepararem para o regresso do Messias, e isto também é instigado por quem? Pelos protestantes evangélicos que estão por trás do governo dos Estados Unidos. Porque, não sei se você sabe, mas, segundo a interpretação profética, pelo menos pelo que dizem, toda Jerusalém deve ser judia para que o Messias volte ou venha. É por isso que cristãos saiam. E isto é patrocinado pelos próprios cristãos, para remover os cristãos, para que apenas permaneçam os judeus, e então, quando isso acontecer, conforme as suas profecias, esse Messias virá. Portanto, fique atento a tudo o que acontece naquela área, porque o que está acontecendo naquela área não é por acaso ou bobagem, é porque esse é o seu objetivo máximo. E não estou dizendo isso, está aqui. Ou seja, temos que ver coisas muito fortes nessa área, porque o terreno do Messias está sendo preparado. Mas que Messias? Ele é quem virá. Você sabe? Na Bíblia fala-se do retorno de um Messias que é teoricamente Jesus, que partiu e deve retornar. Os judeus não aceitam isso. Eles não acreditam que Jesus era Deus e que ele partiu e depois retornaria. Mas esperam um Messias, um grande libertador. Bom, alguém vai vir fazendo esse papel, certo? E será o verdadeiro Jesus, ou será aquele senhor dos 13, que está enganando todos esses movimentos com a maçonaria por trás deles, influenciando todas as igrejas com conceitos errados sobre isso? Porque aí quem viria não seria Jesus, seria Lúcifer se passando por Jesus para enganar a todos. Você se lembra da Carta das 3 Guerras Mundiais?
Ele não disse que chegaria um momento em que todos seriam capazes de ver claramente os ensinamentos prolíficos e claros de Lúcifer? Bem, porque esse será o momento. O que estamos dizendo é forte, ainda soa como ficção científica, mas uma coisa eu te digo com muita clareza. Desde que eu estive, desde muito jovem estudando essas coisas até agora, eu vi como todos os acontecimentos foram se encaixando nesse conceito. E o que está acontecendo agora, sinceramente, isso me impressiona muito porque está provando que esse momento está cada vez mais próximo. Vamos ver um pouco mais. Enquanto isso, na França, algo acontece. Não sei se vocês perceberam o que aconteceu. Olham as datas, nos jornais de outubro do ano passado. E falamos do Sarkozy. Aqui você vê ele numa foto. Acontece que uma lei antiterrorista é apresentada na França. Vocês todos viram? Não? E foi uma lei impressionante. Ele disse coisas tão importantes quanto as que veremos agora. O projeto de lei que será enviado com urgência e rapidez ao Parlamento para discussão, a partir de, que dia? 22 de novembro. 22, 11 de novembro, que é 22 de novembro também. Você não lembra de 11 e 11? Que coisas! Eu tenho. E com uma emergência tinha que ser para esse dia. A Comissão Nacional sobre Tecnologia da Informação para as Liberdades recebeu sérias objeções. Por que há objeções a essas leis? Vamos ver mais. Videovigilância. A lei permitirá a instalação de câmeras de vídeo no entorno de prédios com grande afluência de público, bancos, shopping centers, locais de culto, ou seja, se você for a uma igreja, seja ela qual for, vai ter uma câmera que vai te gravar e eles vão dizer, alguém, ei, olha, aonde você vai? Pertence a esse grupo, seja católico, seja de uma denominação protestante, seja muçulmana, seja budista, que maneira de estudar as pessoas, em instalações sensíveis, outros lugares, autoriza também a vigilância automática de veículos por meio de câmeras, fotografando as placas e seus ocupantes em áreas consideradas de risco. Bem, vá para a perda de liberdades, hein? Comunicações. Os operadores de comunicações, todos os prestadores de serviços neste domínio, por exemplo, cibercafés, devem guardar durante um ano e fornecer à polícia, sem necessidade de pedido judicial, os dados técnicos das ligações móveis ou de internet, isto é, se agora alguns policiais, por qualquer motivo, disserem, vamos ver, eu quero isso, eles têm que dar, sem ordem judicial, ou seja, a lei judicial, que é o que teoricamente torna o bem e o mal equitativos para todos, ele vai até o bastão, ele pula. Isso é muito forte, né? Viagens. A polícia pode aumentar as verificações de identidade, incluindo as informações contidas na faixa ótica dos documentos de identificação do passaporte, e há países que ainda dizem, não quero carteira de identidade. Bem, você vê como vão as coisas na França. Mas você notou? 22 na frente 2005, 2 e 2 4 e 1 5 e 1 6 e 2 8 e 5. 13? E isso, uma coisa te digo, siga um pouco as frases do Sarkozy e você vai perceber aonde esse homem pertence. Se não for uma loja maçônica, alguém me diga de onde ele é. Então, temos que entender o motivo dessa correria. Que mais? O que é 22? A verdade, a vitória, o triunfo, tudo sabe bem, boa sorte, poder, força. Claro que foram tão claros que apresentando no dia 22 quem vai dizer não. Porque segundo o misticismo será aprovado. E, claro, houve resistência a essa lei, muita gente não quis aprovar. E o que aconteceu então? Vamos ver o que aconteceu. Alguns dias depois, aqui estamos, começam a haver algumas desordens brutais em França, e todos vocês se lembram disso. Carros começam a ser queimados por todo o lado, até algumas escolas são atacadas, etc, etc. Vamos, eles não sabiam mais o que fazer.
É claro que o mundo muçulmano que vive em França estava a criar problemas, disseram. Sim, certo, era isso que eles estavam dizendo. Então, claro, as pessoas ficam com medo, falta segurança, tinham mais polícia, vamos segurança. Alguém duvidaria que, depois de terem ocorrido estes tumultos selvagens que tanto chocaram a opinião pública, essa lei não seria aprovada? Que coincidência que esses alvoroços tenham acontecido justamente depois de dizer, vamos apresentar essa lei. Alguém diria não agora depois disso? Óbvio, certo? Veja bem, aqui está um mapa onde eles começaram a acontecer, bom, 1001, certo? Distribuído, que também chegou a outros países. Bem, se são coincidências, então, muito bom. E vamos ver outra coisa. Ops! A guerra no Líbano, quantos dias durou? 33. Você se lembra que a guerra no Líbano queria parar? E, de fato, poderia ter sido interrompido alguns dias antes, mas, de repente, de Israel dizem, não, vamos estender um pouco mais, e especificamente eles param, você me irrita. Aos 33 dias. Por que 33? É por alguma coisa? Como é o som de 33? 11 mais 11 mais 11 talvez, certo? Vamos ver um pouco, o que significa 33. Claro que é igual a 11 e 22, cada vez aumentando mais, mas prestem atenção, é o número do mártir ou do redentor, é o número das provas, é o Cristo interno, dizem, amor, harmonia, tem as características do superafiado 6. Cuidado! O Cristo interno? Você sabe? Há uma coisa que é muito óbvia quando se começa a estudar essas coisas. Lúcifer sempre tenta copiar a mesma coisa que Cristo fez. Suplantando sempre. Então vejam vocês, o Cristo interno, claro, pois não pode ser um Cristo externo, deve ser um Cristo interno. E 6. A alma humana, o número do homem, a vitória. Você se lembra? Que diz que o número da besta é o número do homem e diz qual é o seu número. 223? 666, 666, ou seja, é um número que vemos que se refere diretamente ao homem, mas teremos que falar de 666 um pouco mais tarde, porque ainda nos falta um conceito para entendê-lo bem. Vamos ver mais coisas. O que vai aparecer aqui? Minha mãe. Acontece que agora, em 5 de setembro, 700, bem, exatamente 690 assentamentos colocados em leilão público estão mais ou menos autorizados para colonos viverem perto de Jerusalém. Não sei se você conhece as tropas israelenses que invadiram o Líbano. Você sabe onde elas se instalaram? Onde precisamente estavam aqueles pobres colonos que os expulsaram da melhor maneira que puderam e onde se seguiu uma tremenda confusão. Que você se lembre das imagens da televisão, não vou embora, sim, vamos. Para puxá-los. Bem, precisamente lá estava colocado todo o grosso das tropas do exército israelense, eles estavam no caminho. Você entende por que Bosch e Sharon se encontraram? Claro que algo tinha que ser planejado, certo? E curiosamente, agora acontece que eles saíram de lá e daqui para fazer assentamentos lá novamente. Então, houve tantos problemas para isso? Você vê que isso não é normal? Que as coisas são sempre feitas com um propósito. Como disse Winston Churchill, você se lembra disso? Da frase do primeiro dia, né? Bom, vamos ver mais uma coisa. Acontece que, com tudo isso, aparece num livro chamado Vaticano contra Deus, escrito pelos millennials, por alguns senhores prelados do Vaticano, ou seja, os próprios católicos que estão no Vaticano, que começam a dizer, para denunciar os meandros da maçonaria dentro do Vaticano, ostras. Católicos que estão dentro do próprio Vaticano e denunciam o que a maçonaria está fazendo dentro do próprio Vaticano. E o que acontece como reação a isso? Isso estava na televisão, tudo isso. Bem, sério, se você ler o livro, os dados que ele fornece são impressionantes, certo? Bem,
Acontece que o Vaticano está retirando este livro, Zais. Para conseguir você vai ter que procurar bem ao preto para encontrar um. Aqui ainda consegui encontrar, na Itália. Bum! Tudo removido. E além disso, conseguiram descobrir quem eram desses millennials, o apelido que se deram e começaram a explorar isso para arrancar coisas dele. Quem são os outros e bom, eles tiveram que passar por um processo, não muito agradável, eu acho. Bem, o livro está aposentado. Por que tanto alarido por causa de um livro? Bem, não sei se você se lembra, mas circularam algumas listas e sobre isso, eu te contei uma coisa outra vez, justamente na Itália denunciando as lojas que estavam dentro da maçonaria, as lojas maçônicas que, desculpe, que estavam dentro do Vaticano, e que nunca foram negados, nem podem ser, porque os dados eram totalmente oficiais. Que coisas eu tenho! E agora parece que eles estão com raiva porque isso aconteceu. Bom, e só vou te dizer uma coisa, você sabia que esse livro pode ser denunciado? Um maçom me contou isso há alguns anos, e curiosamente, vi isso escrito neste livro, anos depois, que missas negras foram realizadas no Vaticano. Você sabe o que é isso? Missas satânicas, no coração do Vaticano. O próprio maçom também me disse isso. Então, curiosamente, os prelados romanos do Vaticano estão dizendo exatamente a mesma coisa. Você sabe? Existe um texto e talvez nos faça lembrar e começar a associar ideias. Vamos ver isso, Apocalipse 18, 1 e 2. Depois disso vi outro anjo descer do céu com grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e refúgio de todo espírito imundo, e abrigo de todos os que são impuros e odiosos. Vamos, é uma merda. A grande Babilônia, se compararmos outros textos, é igual à besta, ok? Conceitos completamente quase sinônimos. Bom, diz que vira a sala dos demônios e das massas negras, você já sabe o que são, né? Isso é satanismo, puro. Surpreende-me que há 2000 anos alguém estivesse denunciando essas coisas, que elas iriam acontecer no futuro e agora, curiosamente, esse futuro é para mim e para você, e para toda a nossa geração, vivermos, depois de 2000 anos, essas palavras estão se cumprindo. Mas se isso te surpreendeu um pouco, tudo sobre os 13, você acha que todos esses 13 são coincidências, honestamente? Se pode ser. Acredito sinceramente que estes números de 13 para serem coincidências, as crianças têm que, como diríamos em catalão, fibamo prim, ou seja, vá procurar só para que tudo concorde que não é isso, bom, não, sai automaticamente. Será que eles queriam dar mensagens com isso? Está ficando mais claro para mim, não sei sobre você. Mas vamos lá, mas se até agora as coisas eram chocantes, agora vamos entrar num tema que alguém me falou. O que são obeliscos? Bem, agora vamos ver o que são os obeliscos. E o que os obeliscos têm a ver com aquilo com que estamos lidando? Bom, vamos ver, aqui, você vê uma certa relação, né? O que é isso? Você sabe o que está à direita? Você não tem ideia? Ah, Washington, a Casa Branca, e pela frente a gente vê uma coisinha, né? Agora vamos olhar para a esquerda. O que aparece? O que é isso? Isto é Roma, a Praça de São Pedro e o que vemos em comum entre uma foto e outra. Um obelisco é igual, à direita ou à esquerda, Roma ou Washington, os dois na frente, em pé, tem um obelisco. Um obelisco que é um conjunto de pedras impressionantes, colocadas verticalmente, com formato quadrado que se estreita da base até a ponta e termina em formato piramidal. Destaco a pirâmide piramidal. Que coisas! Por que eles têm isso? É simplesmente legal e pronto, certo? São monumentos, certo? São monumentos e pronto. Vamos ver um pouco de tudo isso. Vamos ler dois textos que aparecem na Bíblia há milhares de anos, onde também aparecem essas palavrinhas. Você sabe? Os obeliscos não são uma invenção moderna. Olhe para 2 Reis, capítulo 10, versículos 25 e 26, de acordo com a Bíblia Amplificada, uma versão bíblica.
O rei Jeú disse aos guardas dos oficiais: Entre mátios para que ninguém escape, tem sido descobrir a situação um pouco conflituosa, e eles os mataram com suas espadas e na frente do rei os guardas jogaram os corpos para fora e chegaram à parte interna, no meio da casa de Baal. Mais tarde veremos quem foi Baal, eles removeram os obeliscos da casa de Baal e os queimaram. Outro texto, Jeremias 43:13, versão Deus fala agora, outro tipo de versão bíblica. Destruir os obeliscos de Heliópolis no Egito e incendiar os templos dos deuses do Egito. O que fica claro aqui é que quando aparece a palavra obelisco, Deus parece não gostar muito, porque automaticamente, patam. Isso vai acabar mal. Os estudiosos dizem sobre isso, obelisco, hebraico, plural matsebote, ou algo semelhante, não sei ler hebraico, termo que aparece no hebraico de Jeremias 43:13 na versão Deus fala hoje e foi traduzido como estátuas, em uma passagem que descreve a destruição de objetos de culto na cidade egípcia do Sol Bet-Shemesh, também chamada de Heliópolis, são a mesma cidade, que significa cidade de quê? Cidade do Sol. De lá vêm os obeliscos, alguns deles que estão distribuídos em vários lugares entre os quais um deles acabou em um lugar que você já viu na fotografia, depois falaremos um pouco mais sobre isso. Vamos olhar um pouco os obeliscos em geral. Ok, começamos com um obelisco que é preto, colorido. Por causa da pedra com que é feito, é preto. E curiosamente aqui a gente vê uma coisa, sabe quem é esse homem que está de joelhos? Esta é a imagem ampliada do mesmo obelisco, pois é Jeú, o senhor de que ouvimos falar até agora, um rei israelita daquela época, que está precisamente ajoelhado diante de um rei assírio. Isto acabou muito mal, certo? E não sei se você vê essa placa acima, você vê um passarinho com as asas abertas e mais alguma coisa? Era o símbolo que eles tinham para determinar que era o Sol, o Deus Sol, ok? Tenha em mente esses conceitos, Sol, Sol. Você se lembra do Sol de Fátima, em relação aos 13? Obelisco? Um Sol, Deus do Sol. Vamos ver mais coisas. Bom, só falta dizer uma coisa, já lemos antes. Geralmente os obeliscos mediam entre 20 e 32 metros de altura, então não eram muito pequenos, né? Eles eram um pedaço de pedra que parecia bastante visível. E eles foram usados no culto a Baal. Baal era uma divindade cananeia. Quando os judeus, o povo hebreu saíram do Egito, eles foram para a terra prometida deles, para aquilo que Deus lhes deu, que era a terra da Palestina, que se chamava Canaã nesse então. E lá viviam os senhores que eram os cananeus, que eram adoradores de Baal, ok? Agora vocês estão começando a entender um pouco os conceitos. Saberemos também que Baal era justamente considerado ou identificado como o Deus Sol, que para os egípcios era seu nome era qual era o Deus do Sol. Ou seja, quando você incentiva alguém, você está dizendo, Sol, Sol, não estou falando Ramon. Isso é outra história, ok? Vamos ver o que significa a palavra Beuzebu. O que Beuzebu tem a ver com isso aqui agora? Por que ele colocou isso aqui? Você pode pensar. Vamos ver isso. Vem do grego, Beelzebul e Beelzebul, senhor das mansões infernais, nome do chefe do mundo demoníaco, Satanás, príncipe supremo dos demônios. Cita textos bíblicos onde esta palavra aparece. Na literatura cananeia de Ugarit, a palavra Zebel significa príncipe, e a forma Zebl B maiúsculo L, príncipe Baal. Assim alguns textos aparecem com os componentes de Beuzebu invertidos, portanto, o nome se referia ao antigo deus cananeu Baal. Então, se um dia você pegar uma Bíblia e ler Beuzebu, príncipe dos demônios, poderá traduzi-la como Baal, o deus do sol também. Príncipe dos demônios, quem é ele?
Satanás, Lúcifer e o deus do sol. Então quem é? Vamos! Bem, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Vamos avançar um pouco e aqui temos a Praça de São Pedro em Roma, certo? E bem, vou te contar um pouco de história. Esta mede 25,30 metros. Você vê que está bem localizado? Uma quadradinha muito bonita. E você sabe por que esse obelisco está aqui? Alguém carregou com eles ou plantou aqui para ver se cresce? Bem, não, acontece que um homem chamado Gian Lorenzo Bernini, que era arquiteto, construiu toda essa colunata na Praça de São Pedro e esse homem, segundo os especialistas, foi muito influenciado por um filósofo, hermetista é gente quem ela é, interessada em ocultismo, coisas estranhas, e uma jesuíta alemã, quero dizer, olha, certo? Parte de uma contradição, ser jesuíta e ser ocultista, porque era possível. Chamado Athanasius Kircher, e esse homem também disse que era especialista em hieróglifos egípcios, então você verá por que ele era egípcio, claro. Curiosamente, ao redor do obelisco você vê alguma coisa? O que acontece ao redor do obelisco? Aqui está um pequeno círculo, todos vocês veem bem? Ok, bem, os antigos sacerdotes egípcios, assim como o mundo da maçonaria, sabem e relatam que quando há um obelisco redondo, um círculo ao redor é um simbolismo de algo muito específico, a cidade do Sol, Bet-Semes, Heliópolis, no Egito. Por que está relacionando uma coisa com outra? Isto é postado aqui, por pessoas que estiveram justamente envolvidas no mundo do ocultismo. Você sabe? Este obelisco, a princípio, foi levado por Nero a um circo romano. Sabe-se que é um circo romano. Com o passar do tempo, ele foi meio fragmentado, enterrado sozinho. E aí esse homem recuperou e colocou aqui na nossa frente. Por quê? Em 1784, Ignacy van Buhr, grão-mestre da loja Krauner-Hope na Áustria, publicou um artigo extremamente interessante sobre a relação da maçonaria com os mistérios de Ísis. Quem é Ísis? A deusa egípcia irmã de Horus, deus do sol. Aliás, o compositor Mozart pertencia a essa loja maçônica. Você sabia disso? Mozart também esteve envolvido nisso, o grande gênio da música. Mas, e o obelisco de Washington? O que é? É um monumento que é conhecido como o Monumento a George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, e bem, claro, não é tão antigo. Vejam, aqui está a sua construção. E o que você vê? Ah, eles também colocaram um círculozinho nele, não fui eu que coloquei, marcamos para vocês verem, né? Abaixo você também pode ver que agora está cercado por bandeiras em um canto redondo. Por que isso? Por que dentro de um círculo? Você sabe o que significa o obelisco? É curioso, né? Bom, antes disso vou te contar uma coisa. Você notou como ele é colocado? O que há no fundo? O Capitólio. E quando os presidentes saem para falar, sempre saem olhando para onde? Para cá, curiosamente, em linha reta. E o que há por trás do povo? O obelisco. Não sei se você também percebeu, mas ei, guarde essa imagem, ok? George Washington. Vimos essa foto em outro dia, agora vejam os detalhes. O que há no canto inferior direito? Capitólio. E o que há lá em cima? Nossa, um olhinho iluminado, né? Vamos ver, o que mais? O dólar.
a pirâmide do dólar e o que vemos em comparação? Não é o mesmo? O olho maçônico, o olho que tudo vê. Bem, você vê como as coisas estão começando a aparecer aqui, aquele olho que tudo vê. O que ele simbolizava? Você se lembra disso? Para Lúcifer, para Lúcifer. Bom, agora vamos ver um pouco mais. Vamos ao da Praça São Pedro. Não sei se você vê alguma coisa aqui. Tenho medo de chegar perto, para não estragar. Você vê o obelisco da Praça de São Pedro? Vocês todos veem isso? Ok? Você vê que também existe uma linha reta onde as pessoas ficam dos dois lados. Deixe tudo isso livre. E o que acontece aqui? Quem está oficializando aqui? O Papa, quando sai, oficia aqui mesmo. Agora você sabe mais porque, em um momento. Mas quando vi esta imagem do Papa, olhando para a multidão, mas em linha reta, para quê? Para o obelisco, como na Casa Branca, quando o presidente sai, ele olha para o obelisco. Isso estava me dizendo muitas coisas. Como linha direta de influência, vamos analisar um pouco isso. Para os ocultistas, você sabe onde residia ou ainda reside o espírito do antigo deus egípcio Ra? Dentro do obelisco, no obelisco. Para um ocultista, isso não é um monte de pedras, as coisas são simbolismos de algo e transferem algo para as pessoas. Então a gente vai lá e diz um pedaço de pedra, ok? Gosto, não gosto e pronto. Para eles não. Para eles é uma fonte de energia que lhes transmite algo. Símbolos transmitem coisas. Nada a ver com nenhum de nós, com o pensamento das pessoas comuns. Então, se esse é o Deus do Sol, igual a Baal, igual a Lúcifer, a quem ele se dirige quando sai assim? Para as multidões que só estão ali para serem aclamadas, para dizer alguma coisa, como o presidente dos Estados Unidos? Não, ele está recebendo a influência direta do Espírito que diz, de Ra, de Lúcifer. E estes são os seus símbolos. E não sabemos disso, pelo menos se começarmos a cavar um pouco. Então agora, toda vez que você assistir televisão e ver quando eles saem para conversar, veja se eles dão mais fotos. Porque essas imagens são vistas com frequência e não é à toa. Mas então, se essa mesma presença representa Lúcifer, Satanás, é por isso que o obelisco é tão importante no mundo da maçonaria. Você se lembra dos túmulos que vimos no primeiro dia nos Estados Unidos? De alguns senhores maçons, todos tinham cruzes, certo? Acima? Não, não. O que eles tinham? Obeliscos. Por quê? Bem, porque para eles esse é o seu Deus, Lúcifer. Que grande diferença, isto é, se você for agora a qualquer cemitério em Barcelona, mais do que aqui, você pode caminhar entre os túmulos, e se você assistir a filmes de Hollywood, olhe aqueles cemitérios onde os enterram no chão e você vê que normalmente entre cruzes de repente bam. Obeliscos, bam. Obeliscos por quê? Eles pensavam que eram como cogumelos? Não. Porque por baixo há um homem maçom bem informado. Ver? Você vê de onde vem sua doutrina? Mas que coincidência o dia elogiado e santificado pelo papado, domingo, o que significa domingo? Dai solis, dia de sol, é isso que significa domingo. Dia dedicado ao Deus que todos os pagãos adoravam, que era o sol, e curiosamente, esse dia é o mesmo dia que tanto estão promovendo, para que o mundo observe como um dia de descanso. Que coisas, que estranhas coincidências. Isso tem alguma coisa a ver com a marca da besta? Veremos isso na última das conferências.
E agora vamos fazer uma coisinha que você fala, opa, isso não tem nada a ver com o que estamos vendo, vamos ver. Nós estamos indo para os Estados Unidos. Nova York apresenta o novo design mais seguro da Freedom Tower. Por quê? Você sabia que havia um plano? Não? Que é o marco zero onde estavam as torres gêmeas, ou seja, foi feito o plano para construir uma torre, certo? E um projeto foi feito. Quando já foi aprovado depois de muito trabalho, acontece que dizem, cuidado. Percebemos que se um carrinho de bebê chegar e disser que tem um foguete dentro, ele pode carregar todo o prédio com muita facilidade. Portanto, tudo deve ser mudado. Mudar tudo significou que todo o projeto teve que ser mudado de cima a baixo. E a forma original também foi alterada. E curiosamente, quando um projeto demora tanto para ser concluído, ir a leilão, etc., em 5 meses, bam! Mudança de projeto. Bem, não consigo imaginar que tarefa é para os arquitetos fazer tudo em 5 meses. Você sabe? É bastante duvidoso que um projeto dessa enorme magnitude possa ser realizado em 5 meses. Muito duvidoso. E por que o projeto está mudando? Só porque se um caminhão passar e derrubar tudo vai para o inferno? Vamos ver um pouco por quê. Vamos ver, agora o novo projeto tem formato de obelisco, mãe. Quadrado no térreo, mas que perde massa à medida que sobe, tornando cada fachada realmente triangular. Mais coisas. Uma antena de farol que Chaud chamou, aquele que fez isso, como uma escultura de luz. Acima do obelisco, um farol? Uma luz. O que significa o nome Lúcifer? Que significa? Alguém sabe? Ele não é um portador de luz? Que coincidência, hein? E colocaram-no em cima do obelisco, que dizem ter a forma de um obelisco e um obelisco já é um emblema de Lúcifer. Que mais? Oh mãe! A altura do obelisco é uma altura patriótica de 1776 pés, que é uma medida, certo, usada pelos anglo-saxões, que equivale a 540 metros. Referência simbólica a 1776, data da Declaração de Independência. Você se lembra que mostramos a nota de $1 e na base da pirâmide aparecia a data de 1776 em algarismos romanos? E foi dito, é o dia da independência dos Estados Unidos, Pachan. Bem, não, porque também coincidiu com a data de inauguração da Ordem Illuminati na Baviera, o que coincidentemente coincide com o facto de o atual Papa ser precisamente da Baviera. Bem, deve ser uma coincidência. Mas seria por causa da data patriótica que aponta para 1776, ou seria outra coisa? Esta referência simbólica essencial para o governador republicano, tenha cuidado, essencial, hein? Não posso ficar sem isso, e possível candidato à presidência de George Pataki, é a única coisa que resta do projeto original de Libeskind, quero dizer, a única coisa com a qual concordei, e o outro projeto, é a medição. Que coisas, selecionado por Pataki após a competição de 2003. Libeskind, que continua responsável pelo plano para a área, insistiu ontem que a altura não é uma metáfora retórica, significa alguma coisa, e eles mesmos estão falando, não, o que significa alguma coisa, olha, né? Vamos ver outra coisa. Este é o desenho da Torre da Liberdade, bem, se você já ouviu falar, agora estamos bem. Ver? Esse é o design que vai ficar, realmente impressionante, certo? Se muito. E o que diz que é? Terá 540 metros de altura e terá o formato de um obelisco. Bom, não sei como você vê isso, mas acontece que o que chamam de Torre da Liberdade, que também tem mais frases, que dizem que é a libertação do povo judeu, isso é um símbolo, certo? É curioso, né? Curiosamente, coincide que agora em Nova York esteja sendo feito um pedaço de obelisco, substituindo as torres gêmeas. Curiosamente, não é que estão a oferecer, a nível geral, um monumento a Satanás? É impressionante, não é? Você se lembra em que dia as torres gêmeas caíram? 11, certo? Estamos começando a ver a relação entre todas as coisas agora?
Sou eu, estou sugerindo a você? Ou será que você simplesmente pensa um pouco por si mesmo e percebe que existem muitas coincidências? Bem, agora vamos dar uma olhada em outro tópico que temos. Uau! Isso não tem nada a ver. O cajado do Papa, o bastão que os papas carregam, ok? Você vê este? João Paulo II, o que ele carrega na mão? O pessoal, certo? Que é uma cruz, com um Cristo pregado. Vejamos, agora aparece Joseph Ratzinger, o atual Bento XVI, o que eles estão segurando na mão? Vamos! Uma equipe também, certo? É a mesma coisa, certo? Você sabe? Quando foi eleito, Joseph Ratzinger disse e saiu nos jornais, que crucifixo ele vai usar. Isso foi levantado, saiu nos jornais. Num claro gesto de continuidade, utilizou o mesmo crucifixo dos seus antecessores. No plural, só João Paulo II levou ou levou para outra pessoa. Pois bem, aqui também vemos um pouco mais. Ao lado do anel, na mão de Bento XVI, o mesmo bastão do crucifixo em que se apoiaram os seus antecessores, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Olha o que aparece aqui, Paulo VI, o primeiro a levar o cajado, é a mesma coisa, viu? Aqui vemos isso frontalmente. É bonito? Esteticamente eu te pergunto, é bonito? O que isso transmite para você? Boas vibrações incríveis, hein? Sim? Pessoalmente, em catalão eu diria, mais garrifa. Alguém sabe traduzir a palavra mais garrifa? Isso me dá um arrepio, me dá uma sensação ruim, um opa. Você me entende com um opa, bom, um arrepio, ok, também, né? Lembre-se sempre de Cristo crucificado, porque ele está sempre crucificado. E nem tanto ressuscitado, esse é outro assunto, risa. Bom, conversaremos sobre isso se quiser em outro momento. O que você levantou é muito interessante, certo? Onde está a origem deste crucifixo? Paulo VI inventou isso, disse, vejamos, quero que me façam um molde de um Cristo magricela, pregado numa cruz, o que é nojento, risos. Como? Como? Esse está ajoelhado na Pedra Negra? O diabo estava usando uma dessas, cara. Não é exatamente isso, mas sim, porque era um sinal de ostentação de poder. Os cajados, quem manda aqui sou eu, eram como um cetro, ok? Bem, foi Paulo VI quem planejou? Ou não? Bem, vamos fazer um pouco de história. Você sabe como esse crucifixo foi feito? Dê um sobrenome a ele, vamos ver, o que você vê na sua mente quando vê? O feio. Diga-me outra palavra com que você possa defini-lo. Ou 3 palavras, é sombrio, a nossa, sim, senhor, a cruz torta, claro, óbvio, você vê os braços da cruz? Não são desafios, todos os crucifixos que os católicos usam, vejam, são sempre retilíneos, certo? Um ângulo horizontal perfeito para os nossos braços, por outro lado, daqui cai pelas laterais, NE? E a figura de Cristo, ostras. Que costeletas você tem? E seus braços? A verdade é que, se você vê um pouco errado, parece uma sardinha, mais que um Cristo, fala sério, transmite, ok. Para mim parece o símbolo da morte. Você acha que é o símbolo da morte? Sim, ele carrega a morte na mão. Vamos ver o que tudo isso realmente significa. Vamos ver, ok. Vejam o que escreveu Piers Compton, esse editor de um jornal católico, ou seja, ele é um católico convicto, chamado pelo universo, o universo.
Ele é católico tradicional e praticante e sabe o que ele denuncia? A infiltração da maçonaria na Igreja Católica. Oh mãe! Vamos ver o que ele diz, porque lá ele não fala apenas sobre a maçonaria em geral, ele fala sobre, desculpe, este homem fala sobre os Illuminati infiltrados dentro do Vaticano. E num livro dele, em inglês, que traduzido é A Cruz Dividida. A Mão Escondida no Vaticano, se quiser, posso lhe dizer, foi escrito em 1981, fala de Paulo VI, o último papa que vimos ou o primeiro que carregou aquele crucifixo. Preste atenção no que diz, e isso não é invenção, é história. Ele também fez uso de um símbolo sinistro, usado por... Quem você diria que usou isso? Algumas crianças iam levar ovelhas para algum lugar. Preste atenção no que vou ler, certo? Usado pelos satanistas no século VI, foi revivido na época do Vaticano II. A era do Vaticano II é quando João XXIII, o bom e famoso Papa, começou com algo muito importante, daí nasceu o Concílio Vaticano II, com o propósito último de levar adiante o ecumenismo, a unidade dos cristãos entre católicos e protestantes, e que a partir de então tudo seria feito com esse propósito. E do qual cada papa que foi sucessivamente foi mais longe, pisando um pouco no acelerador para este projeto até que chegue o atual e bom, seu pé quase saiu do acelerador. Sim, sim, ele pressiona com tanta força. O que mais ele diz? Tratava-se de uma cruz torcida ou partida, quebrada, na qual estava exposta uma repulsiva e distorcida figura de Cristo, que os praticantes de magia negra e bruxas da Idade Média usavam para representar o termo bíblico, marca da besta. Assim, não só Paulo VI, mas seus sucessores, ambos João Paulo, ambos, porque você sabe que um morreu depois de quantos dias? Depois de quantos dias morreu o primeiro papa chamado João Paulo? Aos 33 anos. Infelizmente, ele morreu de morte natural, não vou falar nada, mas 33, não sei. Bem, diz. Se os seus sucessores, os dois João Paulo, carregaram aquele objeto e o ergueram, eles o ergueram para que fosse reverenciado pelas multidões, que não tinham a menor ideia de que representava o anticristo. Quero dizer, para quem? Para Satanás. Portanto, toda vez que o Papa vai e você o vê na televisão com seu crucifixo na frente, todo mundo fazendo, quem ele está diante sem saber? Antes de Satanás, antes de Lúcifer. Que maneiras de transmitir as coisas sem que as pessoas descubram, coitados. Bem, alguns de última hora. Agora vamos ao assunto de hoje, certo? Você mesmo vai julgar. Vejamos. O que exatamente aconteceu em 14 de setembro de 2006? Algumas frases do Papa sobre a Jihad suscitam protestos de líderes islâmicos em todo o mundo. Todos vocês já viram isso na televisão? Não? Que bagunça isso fez? Por que você usou, você diz, algumas frases, o que, bem, podemos expandir isso. Temos faltado aqui, e isso é um problema, eu diria. Bem, vamos ver um pouco. Acontece que ele está na Universidade de Regensburg, onde ele próprio atuou como professor de teologia, a atual de Bento XVI, quando era Joseph Ratzinger, e ali pronunciou curiosamente algumas frases. Você sabe quantos dias se passaram? Visitando, 6, não vai ser 4, pode ser 9, não, 6. Bem. A data?
Bom já. E, vemos o seguinte? Vamos ver o que ele diz. Claro, não sei se você já sabe, agora daqui a alguns dias ele tem que ir para a Turquia. Conhecemos o problema da Turquia, se entrar na comunidade europeia, se não entrar, a Turquia é um elo fronteiriço entre o mundo islâmico e o mundo cristão, está no meio, certo? Está em um lugar crucial. E você sabia que eles defendem uma vida ocidental? E eles também mantêm as suas crenças islâmicas, certo? Portanto, isto levanta um grande problema para eles, para o mundo islâmico e para o mundo cristão europeu, entre aspas. É verdade, certo? E essas frases ocorreram antes de ir para lá, é claro que criaram uma agitação em todos os países muçulmanos. E diz que citou um diálogo do século XIV entre o imperador bizantino Manuel II, um paleólogo, e um persa muito culto em que falam sobre a jihad. Bento XVI recordou que o Alcorão o prega e ao mesmo tempo o nega, pois Maomé exorta a não forçar ninguém a converter-se pela força. O Papa concluiu que, como disse o imperador, difundir a fé com violência é irracional, porque agir irracionalmente é contrário à natureza de Deus, e ele deu a entender que a razão está presente no Deus cristão, enquanto o Deus islâmico é tão transcendente que a sua vontade não está ligada a nenhuma das nossas categorias, nem mesmo à racionalidade. E esclareceu o que tinha que acontecer diante de afirmações como essa e mais fortes, porque há mais coisas que talvez veremos mais tarde. Bem, os representantes do mundo muçulmano vão sentar-se. Ah, você tem razão, é verdade, vão dizer isso? É um absurdo. O que eles vão fazer? Normalmente, ficar com raiva é lógico, certo? Eles estão pisando em sua fé. E é claro que eles perguntam isso, presente desculpas para a ofensa ao profeta e ao Islã. E bem, então fazemos uma pausa aqui, por um momento, mas lembre-se que nas outras duas conferências isso nos levou a uma conclusão muito prática. A maçonaria luciferiana está trabalhando em dois lados opostos, o cristão e o mundo judaico. Lembre-se, a união não é apenas entre católicos e protestantes, os judeus também aparecem, e eles também estão trabalhando no mundo islâmico por trás para criar o quê? Confronto. Isso ficou muito claro para nós, e agora precisamente, em momentos tão oportunos, depois de quase um ano atrás dos famosos cartões que saíram na Dinamarca e causaram tanta comoção, estas frases aparecem agora, no meio de uma situação que você já veja como é, em todo o mundo, certo? Vamos dar uma olhada em um comentário agora antes de continuar com isso. Não sei se vai aparecer agora ou se está alterado. Ok. Comprei esse jornal porque me chamou a atenção. É um jornal que não costumo comprar. É o ABC e tinha uma matéria que não podia faltar, né? Esoterismo e Política 11M. O que aconteceu no 11M? Você se lembra disso? Os ataques de Madrid, certo? Aqueles trens que explodiram e houve esse massacre, lamentável. Vamos ver o que esse homem escreve. Vamos ver isso. 7 milhões de cidadãos americanos dizem acreditar que Elvis Presley está vivo. Muitos outros ao redor do mundo sustentam firmemente que nenhum judeu foi trabalhar nas Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, avisado do plano satânico traçado pelos novos sábios dos protocolos de Sião. Quem são os líderes da maçonaria hoje? Disse, as fotografias supostamente adulteradas da primeira viagem à Lua voltam a circular na rede virtual. Você sabe que, curiosamente, quando a evidência da filmagem foi solicitada, descobriu-se que 7 caixas da filmagem original com a qual o homem pisou na Lua foram perdidas. Engraçado, né? Bem, é claro, como não haverá pessoas que digam, e já há muitos anos, que há coisas que não combinam nesses filmes, não vou entrar nisso agora. Mas ei, esse homem está rindo de tudo isso, certo?
Submetido mais uma vez a uma epidemia redutível de negacionismo, o livro de maior sucesso universal dos últimos anos é um romance delirante sobre uma conspiração secreta instalada desde séculos no seio da Igreja Católica, que deixa as sociedades ocultas que Humberto Eco insinuou na aguda parábola conspiratória do pêndulo de Foucault. Ele está se referindo a Eu Acho que o Código da Vinci, num ambiente mais grão de bico a numerosos compatriotas em Espanha convencidos de que Jesus Gil Y Gil. Você já sabe que ele foi presidente do Atlético de Madrid, dos escudos de futebol e de prefeito de Marbella em Málaga. Ele fingiu a sua morte e vive confortavelmente como refugiado na Venezuela. Claro, viu? Ele está pegando dados, misturando um pouco, falando tudo isso, bobagem. Vamos ver o que mais ele nos conta. A suspeita, assim como a calúnia, tem a vantagem de não precisar ser provada, bastando que ela passe por uma plausibilidade maliciosamente induzida. O que isso quer dizer? Essa frase é extremamente importante, né? Que quem diz, o que, por exemplo, o que estamos falando esses dias aqui, está manipulando maliciosamente com verdades como essa, induzindo as pessoas a fazerem coisas que não são, está bem. Se continuarmos lendo. Numa tarde úmida de outono em Sevilha, o escritor Antônio Munhoz Morena refletiu na quarta-feira sobre a necessidade coletiva de se agarrar à paranoia como substituto de ideologias esmagadas pelo domínio maciço da superficialidade cultural. É preciso linguagem, isto é, como as pessoas são mais na sociedade onde vivem, elas se apegam à paranoia, às conspirações, certo? A paranoia flui pelos canais da irracionalidade e fomenta a suspeita como método discursivo, baseado no seu poder sugestivo de persuasão. Uma realidade prosaica nunca pode competir em atratividade com o fascínio exercido no subconsciente popular por uma conjectura bem adornada com a aparência sedutora de uma conspiração. Os mortos nos trens merecem a luz da verdade, mas não o abalo desrespeitoso, a manipulação irresponsável de sua tragédia num delírio cabalístico de conspirações e fantoches liderados por demagogos fanáticos e aprendizes de feiticeiros eficazes. Ok. Ou seja, eu não. Quem está dizendo essas coisas e apresenta coisas tão surpreendentes quanto o que você viu esses dias, com evidências tangíveis e que dizem não ser evidências tangíveis, que não são evidências nem nada, que são mais ou menos besteira, o que são? Demagogos fanáticos e aprendizes de feiticeiro. Ok. Bem, não sei, tome cuidado porque vou fazer um feitiço a qualquer momento. Você percebe? Você se lembra de como eu lhe disse no primeiro dia que a melhor maneira, quando algo não pode ser negado, é desacreditar? Curioso, né? Parece ter sido feito de propósito para que pudéssemos expor. Isso é sério. E vamos continuar com o artigo. A ver. Sim, espere um minuto. Vamos ver uma coisa primeiro. Você tem o texto de Mateus? Bom, se não for a mesma coisa, continuamos com isso. Acabou bem, bem. Aqui todas essas visualizações nos apresentavam justamente as reações do mundo islâmico, que, se você viu as notícias, logicamente enfureceu-se com o que foi dito sobre eles, certo? E curiosamente, os noticiários na televisão falavam do que alguns dizem. O Papa falou e não percebeu a magnitude que estas frases teriam. Graças a Deus.
Houve um comentário que dizia que quando o Papa fala a quem o estude a fundo e é claro para todos que tudo o que ele vai dizer é estudado com as suas repercussões. E é óbvio, é óbvio. Então, por que isso está sendo lançado agora? Quando há tanta controvérsia entre o mundo muçulmano e o mundo cristão, que você se lembre da famosa carta, que levará a uma terceira guerra mundial. Isso tem que ser incentivado, aquele fogo, nada melhor do que colocar combustível na hora certa, percebeu? Você percebe essas frases? Eles não são aleatórios. E ainda mais quando sabemos quem dirige todos os movimentos um do outro. E como isso é entendido? Quanto ao ecumenismo que querem alcançar, por que o fazem? E isso não coincide com o ecumenismo. Não, não favorece o ecumenismo. Com quem? Com o mundo islâmico. Mas favorece o ecumenismo. Com quem? Com aqueles que serão vítimas do terrorismo islâmico, disse. É claro que o mundo cristão se unirá para se unir. E o mundo cristão precisa de um líder, certo? Um líder absoluto da moralidade de tudo que se deseja, que representa acima de tudo os valores desse cristianismo e que todos reconhecem. Bem, falaremos sobre isso um pouco mais tarde, certo? Você encontrou os textos? Vamos ver se temos um pouco de sorte, temos um probleminha. O que queríamos ler para você são algumas palavras que também aparecem em um texto bíblico. São citados por Jesus e ele, ao mesmo tempo, a citação de um personagem, de um profeta do Antigo Testamento que viveu cerca de 600 anos antes dele mais ou menos, chamado Isaías. E ele diz algumas coisas que, verdadeiramente, poderiam ser perfeitamente transferidas para a mesma situação das pessoas agora. Se tivermos sorte, iremos lê-lo. Essas coisas acontecem conosco porque trabalhamos até tarde da noite. Sim, teoricamente teria que ser quase o último de tudo. Bem, houve uma coisa que deixamos de lado e você notou no dia em que o Papa fez essas declarações? 14 de setembro de 2006, 14 de setembro de 2006. O que isso significa? Nós adicionamos 1 e 4, 5 e 9, quanto? 14, 2 e 6, 22. Sarkozy, quando você apresentou essa lei? Sinal de que você já se lembra do dia 22, poder, força, o impacto foi garantido, a vitória será conquistada. Você entende? Esta é a linguagem do seu misticismo. Agora sabemos, quando falam, quais são os seus símbolos. Agora você poderá entender as notícias que chegam de um ponto de vista completamente diferente daquele que você viu até agora, porque agora você tem argumentos para entender as coisas. E você vai perceber que tudo o que está acontecendo não acontece só porque, mas que alguém está direcionando para que aconteça. De um lado e do outro. Vamos ver se temos sorte e dá certo. Não haverá sorte. Bem, vou mais ou menos te contar. O texto veio dizer que tendo olhos não veem, nem ouvidos ouvem. Antes, quando Isaías escreveu isso, ele falou dando um testemunho claro de coisas que eram evidentes e que quem via e tinha ouvidos não queria aceitar, embora fosse evidente. Jesus disse exatamente a mesma coisa aos de seus dias. E agora, pode-se repetir exatamente a mesma coisa, porque diante de coisas tão claras e irrefutáveis como as que apresentamos, e ainda assim, não. Isso é besteira.
Eu preferiria estar no próximo versículo, que era o 6, que dizia exatamente o contrário. Quem, tendo olhos, não verá, e tendo ouvidos, não ouvirá. Esperamos que tenhamos olhos e ouvidos para entender, você entende? Bom, vamos direto para a apresentação se não der certo. Tínhamos filmado, bom, aí está, vocês veem o resumo do dia 14 de setembro de 2006, mais uma estranha coincidência, né? Como você faz isso? Vamos assistir um pedaço de filme, Ala. Ala. Ótimo, agora cinema. Bem, é novidade. E é a mesma notícia que saiu nos jornais, mas filmada na televisão, porque os comentários são em catalão. Todos vocês entendem catalão? Sim? Existe alguém que não entende isso? Sim? Vamos tentar, se não traduzir um pouquinho, né? Existem alguns que não o fazem. Você vai ter que se apressar porque vai perder o controle. Bom, não. Vamos tentar traduzir um pouquinho. Não vamos ser cruéis, né? Vamos ver se não sai. A cena, claro, não poderemos pará-la. No mínimo usarei um resumo mais tarde. Tente capturar tudo o que puder, ok? Se a cena não sair, claro que vamos ficar mal. Talvez não saia. Momentos de incerteza, como estão de piadas. Você sabe? Hoje, se você assistiu ao programa, ainda nos restava uma edição. Era o que é 666. Mas, honestamente, depois de ver o processo das negociações, acho que ainda precisamos de algumas coisas para entendê-lo bem. Portanto, e como também vai durar pouco, porque vai se basear muito em profecias, cada vez mais. O que eu queria te contar antes, não lembrava. Se tudo isso não tivesse sido apresentado, e são coisas bastante irrefutáveis, eu diria, o que dirão quando eu apresentar aqui profecias descritas com uma bárbara antecedência e que foram cumpridas à risca e que são completamente demonstráveis com a história em mãos? Não haverá discussões, certo? Garanto-lhe que nem mesmo um argumento pode debater isso. E isso servirá de base para falarmos das profecias que também estão se cumprindo em nossos dias e das poucas que faltam se cumprir. Digo dos poucos que faltam cumprir. Sobre o tema 666, você vai descobrir coisas que realmente vão te surpreender muito. Mas vamos fazer uma mudança, passaremos desta última palestra ou daquela conversa para mais adiante. E no dia seguinte vamos discutir, se você tiver o folheto, o tema que o Invo mencionou. Veremos o que isso significa e o que é esse estranho jogo de cartas que descreve muito mais do que qualquer jogo de cartas normal? O que é realmente impressionante. Esse será o assunto do dia seguinte. Se isso te surpreendeu, então da próxima vez, bem. Bom, eu vim para que também pudesse ficar um pouquinho aqui. O assunto é hoje, certo? Temem pela segurança do Pontífice do Vaticano, certo? Devido às declarações. Teme por la seguridad del Pontífice del Vaticano, debido a las declaraciones. Bem, essas são todas as manchetes, ok?
Ok, quem não entende catalão entendeu alguma coisa? Sim? Quem tem consciência, né? Resumindo, um pouquinho, então me ajudem, vocês que já viram. Vale a pena dizer que as declarações do Papa suscitaram enorme polêmica por todo lado, especialmente na Turquia. Destaca-se um pouco porque é para lá que o Papa tem de ir. Pedem ao Vaticano que se retrate e dizem: bem, não quero dizer exatamente isso, interpretações erradas, ok? Por enquanto, o jato forte já está liberado. O primeiro conceito é sempre o que fica. Lembre-se que quem bate primeiro é quem bate duas vezes, dizem, né? E depois, claro, todos se queixam, pedem isto, dizem isto, tentando relaxar um pouco, suavizar o sistema, até, como vos disse no início, agora há medo pela vida do Papa. Você sabe? Há algo de interessante em relação a isto, porque outro dia poderia apresentar outro tema, realmente impressionante. Porque acontece que o Papa agora diz que a sua vida está em jogo, pode ser apenas a sua vida, ou pode ser também a sua quartel-general. Ok? Poderíamos falar muito sobre isso e poderíamos falar classificando em um tema que parece não ter nada a ver a princípio e que quando você começa a puxar o fio, isso nos leva de volta à área da Terra Santa, Jerusalém. Este é um tema que poderíamos falar em outro momento, tocaremos em algo na última das conferências, e agora vocês entenderiam muito porque tudo está acontecendo em nível geral. Você trabalha com um propósito para que um Messias venha, certo? Para isso primeiro tem que haver um grande hecatombe, para que todos possam acessar a nova ordem mundial, mas tomem cuidado, porque o projeto da vinda do Messias exige que algo aconteça em uma determinada área, e essa determinada área é Jerusalém. Esse é outro assunto, está totalmente relacionado, mas demoraria muito mais. Alguém se lembra de mais alguma coisa que foi dita que possa ser traduzida? Sim, eles temem que seja medido. O que eu tinha te contado antes, certo? Que não é que tenham escapado na discussão, olha, ele deixou escapar isso, não mediram as palavras, mas que analistas sérios dizem que, claro, tudo se mede quando se fala. Claro, e então, além disso, não há uma sala como esta, que somos nós e isso não sai apenas daqui, mas sim fica gravado e levado para alguém, mas sabe-se que as corridas mundiais estão seguindo no passos do Papa e portanto, o que eu digo vai ter outro significado mundial, portanto, seria ilusório não pensar que isso não vai ter um significado, certo? E acontece precisamente agora, nestes momentos delicados. Bom, esse assunto. Como razão tomamos medidas contra o Vaticano, um ataque contra o Vaticano? Bem, poderíamos conversar sobre o que vai acontecer com o Vaticano, poderíamos conversar sobre isso, certo? Mas, claro, porque se você olhar para as cruzadas, é claro. Por outras palavras, criticam Maomé por promover o Islão com a espada, mas o que tem feito durante tantos anos? Você sabe? Vamos tratar de uma profecia que fala justamente desta instituição e que coloca alguns elementos impressionantes ao longo da história, para que vocês vejam que coincidências estranhas, precisas. Bem, deixamos o assunto aqui. A propósito, você viu o topo do obelisco? Não? Sobre o qual estamos falando tanto, colocaram uma pequena cruz em cima, e eu sei, mas o obelisco ainda está lá.